Segunda Reis, no capítulo 4, versículo de 1 ao 7, conta-nos uma história, a poderosa palavra do Senhor. Uma história de superação, uma história de uma mulher que estava em profundo sofrimento, estava passando talvez o momento mais tenebroso da sua vida, onde ela já havia perdido o seu marido, onde ela se encontrava viúva. E na sua viuvez, ela tendo 2 filhos, também estava à mercê de perder os seus 2 filhos para os credores. Ou seja, o seu marido havia morrido, deixado muitas dívidas, e agora, para pagar aquelas dívidas, os credores iriam levar os 2 filhos que ela tinha. É o que a Bíblia nos conta em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Meu amado, minha amada, nós vemos aqui a palavra de Deus nos contando sobre a história de uma mulher que estava enfrentando uma provação terrível. Estava passando por um momento o qual ninguém gostaria de passar. Ela havia acabado de perder o seu marido. Ela estava viúva e agora, diante de tanto sofrimento, porque as viúvas naquele tempo não conseguiam ter nenhum sustento, nenhum subsídio do governo. E o marido desta mulher havia deixado muitas dívidas. E ela agora estava obrigada a cumprir aqueles compromissos financeiros que ele havia deixado. Imagino que aquela mulher já tinha vendido muito dos seus bens, imagino que aquela mulher já tinha feito muitos acordos, muitas tentativas para tentar pagar aquelas dívidas, e o sofrimento era muito grande. E até então ela tinha aqueles 2 filhos. Mas agora, como não tinha mais nada a ser feito e a dívida era muito grande, ela agora iria perder os seus filhos para serem escravos. Os credores estavam ameaçando levar aqueles meninos. E a viúva agora não era mais uma mulher que tinha perdido seu marido, não era uma mulher que estava extremamente endividada, não era uma mulher que estava numa situação de total vulnerabilidade social. Ela agora era uma mulher praticamente sozinha, ou queria ficar sozinha. Então a gente vê que ela estava sendo tremendamente provada. E nesta palavra eu vejo aqui Deus mostrando ao seu povo que são em momentos exatamente como esses que Deus ele nos proporciona oportunidades de crescimento. São em momentos exatamente assim que Deus ele nos proporciona experiências, ou seja, oportunidades de se revelar para nós. E eu quero dizer a você que Deus ele tem as suas maneiras de se revelar. Mas ele se revela de uma maneira profunda e toda especial no meio das provações. Porque se você precisa de algo, é ali que Deus ele vai mostrar que ele é com você. É ali que Deus ele vai prover. E por intermédio da provisão dele, você vai ter uma nova experiência com ele. Como já foi falado aqui, eu comecei a ministrar essa palavra na segunda-feira e Deus já trouxe algumas revelações da sua palavra, mas eu quero continuar aqui. Primeiro nós aprendemos que Deus ele nos dá oportunidades de frutificarmos diante das provações. Porque é na crise que você vê o milagre. É sem dinheiro que você conhece a provisão de Deus. É quando falta saúde que você conhece o Deus que cura. É quando você é inexperiente na fé que na provação Deus lhe dá novas experiências. Aprendemos também que é no meio da crise que nós precisamos tomar atitudes. Quando eu vejo essa mulher aqui passando por essa situação, eu me coloco no lugar dela.
E eu olho para ela e vejo tanta força, tanta fé, que talvez eu, na posição dela, não teria. Aquela mulher estava num estado de profundo sofrimento, de ameaças. Aquela mulher tinha tudo para dizer assim: Senhor, eu não quero mais viver. Aquela mulher tinha tudo para se afundar no mar de sofrimento, de depressão, de angústia. Aquela mulher tinha tudo para se render ao que ela estava vivendo. Mas ela entendia que havia um Deus no céu que poderia dar conta da sua situação. E minha amada, quando você entende que há um Deus no céu que pode resolver a sua situação, você não se entrega. Talvez nesses últimos dias você esteja pensando em se entregar. Talvez nesses últimos dias você esteja pensando em parar. Talvez os pensamentos que chegam na tua mente são pensamentos de desistência, de rendição, de derrota mesmo. Mas em nome de Jesus, esta palavra é para você nessa manhã, porque Deus não te chamou para você se entregar. Deus não te chamou para você desistir. Deus não te chamou para você parar. Deus te chamou para você contar uma história de vitória, assim como esta viúva aqui, que parecia que tudo estava perdido, mas Deus mostrou que ainda havia esperança para aqueles que esperam nele. Ei, ainda há esperança para você, minha amada. O nosso Deus não falha e Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ela se levantou. Essa mulher, ela disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu imagino que ela já tinha feito muita coisa. Como eu falei aqui, eu imagino que ela já havia vendido muitos bens, eu já imagino que ela havia já negociado, feito muitos acordos, muitas tentativas para sair daquela situação. Eu pergunto: o que é que você tem feito? Ela se levantou e foi buscar ajuda, ela foi falar com Eliseu. E ela diz: olha, Eliseu, o teu servo, o meu marido, ele morreu. E tu sabes quem ele era, Eliseu. Tu sabes que ele temia ao Senhor, Eliseu. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Aleluia. Ela se levantou para pedir socorro. Ela se levantou para pedir ajuda. Deus está dizendo a você na manhã do dia de hoje: te levanta. Te levanta e age, levanta a tua cabeça, endireita a tua coluna, olha para cima. Você tem andado olhando para baixo com postura de derrotado, de fracassado, de perdedor. Deus está dizendo: olha, eu tenho portas abertas para você, agora caminha. Vai em frente. Tem muitos que pararam na caminhada. Tem muitos que estão aí no seu sofrimento, que estão aí recebendo ameaças, que estão agora, quem sabe, numa situação semelhante à situação desta mulher e que nada fazem. Deus nunca vai fazer a sua parte. Deus nunca vai fazer o que é para você fazer. E o que eu aprendo aqui é que eu preciso me levantar. É que eu não posso me entregar à acomodação. E essa mulher aqui, ela nos dá uma lição, essa viúva. Ela nos dá uma lição poderosa. Que nós precisamos encontrar forças na nossa fraqueza para tomarmos atitudes necessárias para recebermos a nossa vitória. Eu não sei qual é a atitude que você tem que tomar. Eu não sei o que é que você tem que fazer. Eu não sei onde é que você precisa agir. Mas Deus, Ele tem te mostrado. Deus, Ele tem tocado o seu coração nesses últimos dias. Você sabe muito bem em qual área você precisa melhorar, aonde você precisa fazer ou deixar de fazer. Você sabe muito bem que você não pode ficar parado. Outra coisa que eu aprendo é que quando nós estamos atravessando dificuldades, Deus,
Ele pode usar a única coisa que nós temos. Quando essa mulher ela procura Eliseu, ele pergunta a ela: ô mulher, como é que eu posso ajudá-la? O que é que você tem em casa? Aquela mulher ela achava que ela não tinha nada, porque ela responde para Eliseu. Na mente dela, ela achava que ela já não tinha mais nada, porque é assim que ela responde. Escuta aqui essa palavra. E ela diz assim: olha, Eliseu, a tua serva, ou seja, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Isso aqui se reflete na minha vida e na sua. Você tem algo, ainda que você ache que você não tem nada. Tem algo aí que Deus olhou para você e disse: isso aqui ela tem. E é isso, exatamente isso que ela acha que não é nada que eu vou usar. Prepare-se. Porque você acha que não tem nada. Você acha que não pode nada. Mas Deus está dizendo: você tem, porque eu te dei. E o que eu te dei, que você tem, eu vou usar. Quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, Deus perguntou a ele: Moisés, o que tu tens na mão? Moisés também achava que ele não tinha nada. O que é que tu tens aí na mão, Moisés? Moisés olhou para o mar e disse: agora, eu não tenho nada para fazer o povo atravessar esse mar. Chegou o meu fim. Ah, tem muitos que estão me ouvindo nessa manhã e que estão com o mesmo discurso, dizendo: o meu fim chegou. Não tem mais jeito. Aí Deus diz assim: olha, o que é isso aí? É um cajado? É um cajado na tua mão? Levanta o teu cajado. E o Mar Vermelho se abriu. Aleluia. Hoje o Senhor também chama você e pergunta: o que é que tu tens? Talvez você diga assim: ah, Deus, eu não tenho nada. E Deus diz assim: você tem. O que você tem eu vou usar. Todos nós temos algo que pode ser usado por Deus. Ei, minha amada, ei, meu amado, quem foi que disse a você que Deus precisa de muito? Quem foi que disse a você que Deus precisa de inteligência, de força humana, de capacidade? Você lembra quando Gideão estava ali diante dos ataques dos midianitas? Os midianitas eram em número quase 135 mil. Gideão estava com 32 mil. Depois Deus faz uma limpeza que fica 10 mil. Depois Deus faz outra limpeza que ficam só 300. E antes de fazer aquela limpeza, Deus diz assim: olha, ainda tem muita gente. Mas, Senhor, são 135 mil contra 32 mil. Aí Deus fala: ainda tem muita gente, a fim de que não se orgulhem pela sua própria força. Eu pergunto novamente a você: quem foi que disse que Deus precisa de muito para fazer? Deus não precisou de muitos. Foram apenas 300 que Deus se utilizou para dar vitória ao seu povo. Quem foi que disse que Deus precisou de muito pão e muito peixe para alimentar aquela multidão? Deus alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele pergunta aqui a você: o que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem? Talvez você diga assim: eu tenho a minha voz. Aí Deus diz: é a tua voz que eu vou usar. Eu vou usar para profetizar. Eu vou usar para louvar. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, estavam com os pés no tronco. Estavam ali num lugar sujo, num lugar onde ninguém gostaria de estar, onde estavam aquelas pessoas que viviam fora da lei. Eles não tinham nada ali a não ser a sua voz, e foi a voz dele que eles se utilizaram dela e louvaram a Deus. E a Bíblia diz que, oferecendo o louvor, as cadeias se abriram. Meu amado, minha amada, aquela mulher
ela tinha uma botija de azeite. Deus está dizendo, use. Eu vou usar o que você tem. Você acha que você não tem nada, mas eu vou usar. Ela respondeu, Senhor, eu não tenho nada. Você vai ver Deus usando o que você acha que não tem nesses últimos dias. Apenas se coloque à disposição do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que é que você tem em casa? Uma botija de azeite. Aí Eliseu dá uma instrução a ela. Vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Olha que coisa maravilhosa. Na crise, meu amado, minha amada, Deus, Ele pode usar as pessoas para nos abençoar. Você crê que Deus vai usar pessoas para abençoar você? Não vai precisar você fazer muita coisa, não. Olha, só cuida de ter um bom relacionamento com as pessoas ao teu redor. Para de arrumar intriga. Para de ficar agindo pela carne. Para de querer ser o melhor, o dono da verdade. Se possível, tenha paz com todos. Nem sempre é possível, mas esforçai-vos. Esforcem-se, a Bíblia diz. Essa mulher, ela tinha os seus vizinhos e certamente ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. Porque ela precisou deles naquele momento para pedir vasilhas emprestadas. Romanos 12:8 aqui, olha. Foi o versículo que eu citei. Se for possível, tende paz com todos os homens. Como é que estão aí os teus relacionamentos com a tua vizinhança? Você já arrumou briga com todo mundo? Em nome de Jesus, é tempo de conserto. Será que hoje você teria liberdade de pedir uma vasilha emprestada para a tua vizinha? Você teria liberdade de pedir uma vasilha emprestada para o teu vizinho da frente? Você teria liberdade de passear aí na toda a tua vizinhança, batendo na porta a porta para pedir vasilha emprestada? Você teria liberdade de ir lá nas tuas irmãs do ciclo de oração para pedir vasilha emprestada a elas? No trabalho, você teria liberdade? Olha, muitas vezes para que um milagre aconteça na nossa vida, Deus ele pode fazer você depender de outras pessoas, até para quebrar o seu orgulho, porque você diz assim, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu não estou falando para você viver pedindo, mendigando nada não. Mas tem um negócio muito forte dentro da gente chamado orgulho. O orgulho que faz com que a gente diga assim, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Aí Deus faz, deixa eu quebrar aqui teu orgulho. Não é assim? Eu também não gosto não, eu detesto. E eu acho difícil uma pessoa que gosta, que tem prazer em pedir. Pode até ter alguém que tem um distúrbio assim, que gosta mesmo de viver pedindo, mendigando. É outra história. Mas o ser humano, no geral, ele tem uma coisa chamada orgulho. E ele não gosta de estar pedindo. Pede quando realmente precisa muito. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, para nos modelar, Ele permite que algumas vezes nós necessitemos de pedir. Para nos ensinar a ser mais humildes. E eu estou falando aqui não só para quem passa por dificuldades financeiras, mas para quem também tem uma vida abastada. Você pode ter dinheiro, nada pode te faltar, mas Deus vai te permitir passar por um momento que você vai ter que ir em alguém pedir alguma coisa. Pedir ajuda, pedir um socorro. Para quebrar o teu orgulho. Eu não sei o que Deus queria fazer aqui na história desta viúva. Mas o profeta orienta ela, olha, de acordo com a tua fé, vai pedir vasilha emprestada. Eu imagino que aquela mulher não sabia o que ia acontecer e também não entendeu muito por que pedir vasilhas emprestadas. Mas a fé dela fez com que ela pedisse aquelas vasilhas. Afinal, o profeta Eliseu havia orientado ela a fazer assim. Meu amado, minha amada,
Quanto mais vasilhas você puder pedir emprestado, o seu milagre será maior. Aleluia. Aleluia. E ela falou com seus filhos: vão lá pedir. Deixa eu assar aqui. Vá pedir. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, 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 muitas. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. São com coisas assim que Deus, Ele prova a nossa fé. Sem entender mesmo por quê. Por que Deus me manda pedir vasilhas emprestadas? Para que essas vasilhas? Isso serve para quê? Deus poderia simplesmente ali entregar aquela bênção àquela família. Deus poderia fazer um pix, não é verdade, para aquela mulher? Estou ilustrando com as ferramentas de hoje. Deus poderia fazer um pix para aquela mulher e resolveria a situação dela. Como Deus poderia agora fazer um pix para você? Ou colocar uma maleta de dinheiro na tua porta. Deus poderia simplesmente, num estalar de dedos, resolver aquela situação que você tem pedido tanto a Ele. Mas são nesses momentos em que você mais precisa que Deus, Ele se utiliza para fazer algo muito maior do que você imagina. Deus poderia, se Ele quisesse, tirar você dessa crise agora. Mas Deus, Ele queria provar a fé daquela viúva, como Ele quer provar a minha fé, como Ele quer provar a sua fé. Deus poderia ter curado você, ou ter curado o seu ente querido de imediato, mas Deus, Ele permite essas situações para que a nossa fé seja provada. Como diz aquela canção: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O salmista, ele reconhece isso lá no Salmo 119, o versículo de número 71. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que verdade poderosa. Olha que reconhecimento incrível. É quando o salmista diz assim: Senhor, foi bom eu ter passado essa prova. Aleluia. Ele diz: Senhor, foi bom. Foi bom esse sofrimento, foi bom. Sabe para quê? Para que eu aprendesse a tua verdade, para que eu te conhecesse melhor, para que eu ficasse mais maduro espiritualmente. Salmo 119, 71. Aquela viúva agora, instruída pelo profeta, ela seguiu as instruções com zelo. Ela foi buscar as vasilhas. Ela não se acomodou. Ela poderia não ter crido e ficado em casa. Ou ela poderia apenas ter pego 1 ou 2 vasilhas e ter dito: pronto, agora eu quero ver o que vai acontecer. Não, mas ela foi, bateu de porta em porta, os seus filhos. Outra verdade importante para nós orarmos aqui. E eu já finalizo. Na hora da luta, meu amado, minha amada, na crise existe a nossa parte e existe a parte de Deus. No versículo 6 diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Veja, o azeite ali estava sendo multiplicado. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite correndo. O milagre estava acontecendo. Aleluia. Olha que coisa linda, imagine. O azeite correndo, Deus multiplicando o azeite. Chegava outra vasilha, enchia. Vasilha seca, enchia. Vasilha seca, enchia. Vasilha vazia, enchia. A última vasilha foi enchida, foi cheia. Aí o profeta diz: traga mais uma. Ou ela disse a um dos filhos: traga mais uma vasilha.
Mas o filho responde nesse momento: acabaram as vasilhas. E quando acabaram as vasilhas, o azeite para de correr. Então ela vai e conta ao homem de Deus: olha, as vasilhas acabaram. Não tem mais. Aí ele faz assim: então vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O azeite naquela época era muito utilizado, era de grande valor. Ele era usado para a alimentação, ele era usado para ungir reis, para consagrar sacerdotes, ele era usado como combustível para as lamparinas. O azeite era algo valioso. E agora aquela mulher estava cheia de azeite. E ela cumpriu aquilo que aquele homem havia dito. Ela foi vender o azeite para servir de sustento para a sua família, para pagar as dívidas. Vemos aqui um exemplo de obediência à palavra do Senhor. Vemos aqui um exemplo de disposição, de trabalho. E agora, aquela mulher passa a ser uma vendedora de azeite. Aleluia. Eu vejo aqui que há algo que lhe faltava, ou que ela tinha muito pouco, a ponto de achar que não tinha nada. Quando ela tomou uma atitude, ela agora, com fartura, se tornou uma vendedora daquilo que ela não tinha. Então entenda, minha amada, meu amado, que a crise não é o momento de você ficar acomodado. Entenda que essa situação difícil que você está passando não é o momento de você querer se esconder do mundo. Eu sei que pensamentos assim, eles permeiam a nossa mente enquanto formos seres humanos. Pensamentos assim irão querer nos dominar, roubar a nossa paz, tirar o nosso sono. Mas Deus está dizendo a você nessa manhã: não é tempo de ficar acomodado. É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar. É tempo de você cingir os lombos. A sua parte precisa ser feita. Deus está dizendo: te levanta, minha filha, te levanta, meu filho, porque da mesma forma que eu operei milagres na vida, na história daquela viúva, eu também quero fazer na tua família. Eu quero ver aquilo que te falta se tornar o que te sobra. Da mesma forma que o azeite que faltava na casa daquela viúva se tornou um instrumento de sustentação para aquela casa, de sustento. Melhor dizendo, Deus, Ele quer fazer com você. Talvez você olhe para algo e diga assim: isso me falta, eu não tenho. Deus está dizendo: eu tenho fartura, eu tenho abundância para a tua vida. Aleluia. O fruto da atitude daquela viúva foi o que tirou seus filhos da escravidão.